Olha que interessante. Apesar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e apesar de que boa parte dessa guerra é financiada pelos Estados Unidos, que envia dinheiro para a Ucrânia, que envia armamentos para a Ucrânia, que dá treinamento militar para os ucranianos, o Putin e o Trump estão, parece que cada vez mais próximos, cada vez mais em contato. E agora, esses dias que o Trump ele chegou a cogitar o envio de mísseis de cruzeiros Tomahawk para o Zelensky poder utilizar na Ucrânia, não enviou porque o Putin fez uma chamada para o Trump, pediu para não enviar e o Trump atendeu o pedido do Putin. E apesar disso, apesar do Zelensky ter dado um giro pela Europa e ter ido lá falar novamente com o Trump disse, beleza, Zelensky, valeu por tudo, mas eu vou fazer o que o Putin quer. O que disse o Zelensky? Disse que o Putin enganou todo mundo novamente. E o que tem acontecido? Até esse momento, a Rússia ela tem conseguido impedir que o Trump imponha novas sanções diretamente à Rússia e de que envie mais armas ou envie armas mais poderosas à Ucrânia e mesmo as que tem lá, que poderiam ter um poder de atacar mais diretamente o território da Rússia, de certa forma, ela está impedida de utilizar porque os Estados Unidos não liberam devido a essa proximidade, essa situação que tem entre o Trump e o Putin. Que coisa, não, senhores, que coisa. Olha o que diz aqui, ó. O Trump, ele diz que esse problema, de forma geral, entre o Zelensky e o Putin, é uma questão da animosidade. Um problema que, assim, tem entre eles, um rancor que ficou entre eles, olha aqui, ó, um rancor que eles não conseguem superar e produz um ódio mútuo que faz com que a guerra não chegue ao seu fim. E que ele quer amenizar tudo isso. Então, o que conseguiu o Putin? O Putin conseguiu um novo encontro com o Trump lá em Budapeste, na Hungria, e para tentar tratar as questões sobre a guerra e tudo isso daí. E olha que interessante. É um encontro em que não vai estar Zelensky, em que possivelmente também, pelo menos até agora, não foi falado de que estará nenhum líder europeu, a não ser o próprio anfitrião, o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. E é praticamente eles dizendo, ó, a gente resolve as questões, nós somos mais ou menos os maiorais, os mais poderosos do mundo, e vocês aí só acatam as nossas decisões. É praticamente isso o que eles vêm dizendo. Quero colocar aqui uma imagem para vocês, vamos ver se eu consigo, que é justamente da situação da guerra atualmente, de que apesar da guerra já estar durando mais de 3 anos e meio, não há um grande avanço em tudo isso daí, na questão de que a Rússia tomou muito mais territórios da Ucrânia. Não, a Ucrânia conseguiu recuperar muito mais territórios da Rússia. Isso daí praticamente não está acontecendo. Como está a situação atual? A situação atual está de que a Ucrânia, ela praticamente... ficou tudo preto aqui, né? Bom, vou colocar de novo. A Ucrânia, ela tem perdido em torno de 20% do seu território, que foi que a Rússia conseguiu tomar, e a Rússia também não consegue avançar muito mais do que isso daí. Fica numa guerra praticamente ali. Um toma um pouquinho mais do território, o outro consegue retomar, mas não muda a questão de que a Rússia controla
praticamente 20% do território ucraniano e não muito mais do que isso, tá? Agora eu quero ver se a gente consegue colocar aqui para vocês verem justamente como está o território lá na Rússia. Aqui, vamos ver. Vai dar certo? Deu certo, pronto. Ok. Olha aqui. Aqui é a Ucrânia. Esse aqui é um site bem interessante, que ele vem mostrando as principais batalhas, os principais acontecimentos mais recentes. E aqui temos a Crimeia, aqui temos as áreas fronteiriças da Rússia atacadas pela Ucrânia. E aqui temos a região de Donetsk e Lugansk, que é o que é a Rússia para eles, porque já fez referendo, tudo isso daí. E aqui estão os principais ataques que aconteceram mais recentemente. Do ladinho eles vêm colocando o que aconteceu, por exemplo, se reportaram um apagão parcial em Belgorod. Aqui um jornalista perguntou, aqui numa reunião com Trump, falou dos ataques do Putin contra as zonas civis na Ucrânia. Aí o Trump disse sim, mas a maioria dos mortos são soldados. 16 pessoas feridas como resultado do ataque russo em Pavlograd. A aviação russa lança bombas planadoras em Zaporizhia e assim por diante. É o que está praticamente acontecendo. Aqui, ó, o Lavrov, que é o primeiro, o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, conversou com o que é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é o secretário de Estado Rubio, e discutiram sobre os passos específicos para implementar entendimentos entre o Putin e o Trump. Que interessante, né? Então, de certa forma, estão chegando a algum acordo. Vamos ver se aqui se dá para ver esse vídeo aqui, ó. Aquilo ali que a gente viu que o Trump está respondendo, tudo isso daí. E aqui, ó. E aqui vamos ver aqui uma situação de um ataque, ó, novas explosões na planta de processamento de gás. Não vai rodar? Da região de Orenburgo. Não rodou, não deixou. Que triste. Essa é a situação. Então, parece que quem vai tomar realmente as decisões vai ser o Trump sobre a Ucrânia. A Ucrânia praticamente vai ter que aceitar e o Putin vai dizer assim, eu quero ficar com tanto do território. O Trump vai dizer, não, essa parte não, mas essa parte você pode ficar, tudo, e depois praticamente vão ligar para o Zelensky e dizer, ó, acabou a guerra e é isso daí. Até que o Trump vem com um gás danado, né? Conseguiu agora acabar a guerra entre Israel e o Hamas, e é obviamente que ele vai tentar acabar com essa outra guerra também. Se ele vai conseguir, eu não sei. Mas há grande probabilidade. Deixa aí nos comentários se você acha que o Trump vai conseguir um acordo com o Putin e acabar essa guerra ainda neste ano. E eu sou o professor Gessa Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos fazer uma análise do que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.